Às vezes é uma pergunta que a gente não se faz constantemente, então pode se tornar um pouco difícil de responder. De qualquer forma, vamos tentar relembrar os fatos. Eu sou nascido no estado de São Paulo, na cidade de Bilac, e muito cedo, eu devia ter acho que uns 3 anos de idade, meus pais se mudaram para Londrina, isso por volta de 1943. Então eu era garoto, morava em Londrina, o norte do Paraná estava começando a ser desbravado, colonizado, por assim dizer. E meu pai, Raimundo Catenacci, e minha mãe, Magdalena, meu pai de origem italiana, minha mãe de origem espanhola. Então é uma mistura um pouquinho quente, mas de qualquer forma é uma mistura que tem muito no Brasil. Meu pai procurava fazer reprodução de fotografias. Então, quando eu não morava em Londrina, ele saía a cavalo, percorrendo quase que metade do Paraná, angariando fotografias para fazer aqueles quadros bonitos que toda a família tinha que ter na parede, dos avós, dos pais, dos filhos. E depois em seguida mudamos para Apucarana, onde ele começou com loteamentos e tal, de fazenda, de chácaras. E depois acabamos em Jandaia do Sul, onde eu praticamente tive a minha infância, e é a maior recordação. Interessante que aconteceram assim na minha juventude, e no interior existia assim muitas crendices. Então, em Londrina, a gente gostava muito de brincar com pneus. E eu tinha um pneu de um avião, e aquele pneu todo mundo queria, e às vezes até passava um avião, eu falava, tomara que caia, porque eu quero pegar os pneus. Você veja só que pensamento, mas de qualquer forma, criança, 4, 5 anos, gostava era de brincar, e aquilo era um brinquedo que entusiasmava todo mundo. Um outro fato interessante passou-se em Jandaia. Na época existia um conceito de que quando houvesse uma eclipse, todo mundo morreria. E eu tinha saído com um tio meu. Nós tínhamos ido, porque naquela época se derrubava todas as matas que existiam no norte do Paraná, e aquilo não se aproveitava porque realmente deixava secar e colocava-se fogo para depois limpar a área para começar a plantação de café e de outras culturas. Mas eu me lembro disso, que meu tio tinha saído, nós fomos cortar lenha, meio que longe, umas 3, 4 quadras onde morávamos, e de repente começou a escurecer, e aquele dia começou a ficar noite assim, de repente, e eu me lembro que meu tio jogou o machado, saiu correndo, vamos correndo para casa, queremos morrer todos juntos. Então essa era uma crendice que o povo achava que quando houvesse eclipse acabaria o mundo. Então isso foi um fato que marcou realmente aquelas coisas que ficam na sua memória do tempo de criança. E naquela época em Jandaia não tinha ginásio, e eu teria que ir para Mandaguari ou Apucarana, mas tinha um dentista que morava em Jandaia, que ele era de Curitiba, e eu trabalhava com ele, e ele gostava muito de mim, e aí ele influenciou meu pai para que eu viesse estudar em Curitiba. E eu acabei vindo então para Curitiba,
por volta de finais de 1952, e fiquei no internato paranaense durante uns 3 anos. E depois eu saí porque já estava agoniado de ficar interno, e aí fui para o Colégio Estadual do Paraná. Esse foi talvez um grande erro que eu fiz, porque já reprovei no 4º ano. O 4º ano, você entrar para um colégio novo, de um internato partir para uma liberdade total, amigos, grupinho, finais de semana de festa e tal. Então, reprovei, que isso acabou mudando assim os rumos da minha vida, porque aí eu acabei fazendo a Escola Técnica de Comércio, em vez de fazer o científico ou o clássico que existia atualmente, e fui fazer vestibular de Direito, que era, assim, vamos dizer, o que eu achava que deveria ser a minha profissão. Mas, infelizmente, nesse vestibular eu não passei, eram 120 vagas, e tinham 300 e tantos candidatos. Eu fiquei entre os 117, entre os 120, e no fim passaram 117, e eu fui reprovado, porque na época você tinha português, latim, inglês ou francês. Eu tinha escolhido inglês e acabei sendo reprovado na prova de inglês. E aí então fui exatamente fazer sociologia, que era um curso que tinha praticamente iniciado no Brasil. Então, eu sempre gostei dessa atividade social, de estudo, do comportamento das sociedades. E acabei fazendo sociologia, política e administração pública. Me formei, mas acabei não conseguindo seguir essa profissão, porque eu tinha uns amigos, um que trabalhava na extinta Paner do Brasil, e outro que trabalhava na Cruzeiro do Sul, e eu acabei me entusiasmando com o turismo, e aí eu comecei a minha carreira, depois de passar por uns 2, 3 anos, trabalhando com um senhor que nós legalizávamos as terras devolutas do Paraná, na época do governo Lupião. Então, os inspetores de terra, como chamavam, o Paraná foi dividido em diversas regiões, e cada região tinha um inspetor que acabava dando o parecer favorável àquelas pessoas que requeriam seus títulos, porque já moravam, já tinham colonizado, já tinham plantações em suas áreas. E ali nós trabalhamos bastante tempo, e depois começamos, como eu gostava bastante de exportação, importação, moedas, câmbio, aí foi então que eu, influenciado por esses amigos que eu falei, eu comecei a trabalhar em turismo, e onde continuo praticamente até hoje. Apenas dentre o turismo eu procurava fazer outras atividades que me dessem complemento. Participei de quase todas as entidades de classe do turismo, praticamente quase que fundador da ABAV, que era a Associação Brasileira de Agências de Viagem, o sindicato, que era o Sindicato das Empresas de Turismo. Depois iniciamos também a formação da FENACTUR, que hoje é a Federação Nacional de Turismo. E eu fui então presidente da ABAV durante muito tempo, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo. Aí comecei, entre essas atividades sindicais, aí eu entrei para a Federação do Comércio, onde fui vice-presidente em diversas gestões, e fui também do Conselho do SESC, também por um longo período.
E me orgulho de ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento do comércio e dessas entidades dentro das suas atividades. Eu fui, então, vice-presidente da Federação do Comércio, conselheiro do SESC, presidente da BAV, presidente do sindicato, vice-presidente da FENACTUR, Federação Nacional de Turismo. Participei também da BAV Nacional como vice-presidente e, felizmente, você também, o tempo vai passando e você tem que deixar lugar para as pessoas que estão vindo, para as pessoas que têm ideias novas e que querem trabalhar, porque o turismo brasileiro era muito incipiente e as dificuldades que você encontrava eram muito grandes com as companhias, com o governo, com os estados, onde começaram a surgir realmente a desenvolver o turismo no Brasil, criaram a Embratur, começaram os congressos da BAV, começaram aquelas regiões norte e nordeste a fazer seus órgãos de turismo unidos, aí o sul também acabou fazendo, então eu fiquei participando também de conselhos da Paranatur, que foi quando o governador, se não me engano, Paulo Pimentel, ainda criou a Paranatur, que é a empresa paranaense de turismo. Então participei do conselho na época que o Jaime Lerner também criou a ECO, que era o estudo de catalogação dos pontos turísticos, desenvolvimento dos pontos de turismo. E então esses foram minhas atividades assim profissionais. A par disso, começamos na parte esportiva, que eu gostei sempre de esporte, pratiquei esporte muito no Internato Paranaense, competi em algumas modalidades, quando se fazia os Jogos Abertos do Paraná, naquela época, muito incipiente, mas a gente representava a sua cidade, seus municípios, e eu então participei. A partir daí eu fui representante do Jandaia Esporte Clube. Naquela época existia a Federação Paranaense de Futebol, que cada clube tinha os seus representantes, porque os árbitros eram escolhidos, cada um escolhia um árbitro que queria para as suas partidas, e se não desse um acordo, era feito então um sorteio entre aqueles escolhidos. Então assim foi durante muito tempo. Aí eu acabei ficando no Palestra Itália, como diretor de patrimônio, quando houve estudos e a fusão do Palestra, do Britânia e do Ferroviário para a formação do Colorado. Eu, então, fiquei na diretoria do Colorado como vice-presidente de patrimônio e, durante algum tempo, acompanhando alguns presidentes. E, a partir daí, depois houve uma nova fusão entre Colorado e Pinheiros, que surgiu o Paraná, e eu, então, acabei sendo vice-presidente do Paraná, durante as 3 primeiras gestões do Aramis, do Darcy, do Ocimar, e acabamos então participando ativamente de partidas, de clube, de reuniões, tudo isso. Eu acho que isso foi uma fase bastante importante. Aí comecei a política, realmente assim, política partidária, profissional. Eu nunca participei, só participei de políticas estudantis, na época da UP, UNE, então a gente fazia parte dos grêmios das escolas em que estudava, e aí então você acabava fazendo essa política estudantil. Depois eu vim a casar em 1967, tive primeira filha,
Depois eu tive 2 filhos. Hoje, graças a Deus, uma família muito legal, que eu gosto muito. Meus filhos trabalham comigo. Tenho 5 netas. Uma já se formou em administração, está estudando direito. A outra está estudando direito e as outras ainda são mais novas, mas todas se encaminhando para um futuro que espero que o país possa oferecer a elas e a todo o povo brasileiro.